Olá pessoal, no podcast de hoje eu tenho aqui o Jandir Loureiro, que é médico, ultrassonografista e também médico do grupo Médicos pela Vida. E o assunto é medicamentos em pacientes com dengue. O que eu posso fazer de imediato que pode mudar o curso da enfermidade? Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, estamos aqui no nosso canal, no YouTube, também Edmilson Migovski, no canal Correio da Manhã. O assunto nesse bloco vai ser medicamentos reposicionados e dengue. Dengue, a gente está vivendo um momento crítico no Brasil, a gente está gravando esse vídeo na segunda quinzena de março de 2024. Eu estou aqui com o Jandir Loureiro, que é médico, ultrassonografista e também do grupo Médicos pela Vida. Suas redes sociais quais são, Loureiro? Então, no Instagram tem o Jandir _ Loureiro. Tá, vai aparecer aqui embaixo, o caso você vai colocar pra gente. E a gente publica muita coisa no site Médicos pela Vida, www.medicospelavida.covid19.com.br, que também tem em vários canais, por exemplo, tem no Odyssey, tem no Telegram, né? Que são lugares que vocês podem, as pessoas podem ter acesso a informações. Informações são sensíveis, né? Porque nem tudo a gente consegue falar, por exemplo, no YouTube. A gente teve durante um tempo canal no YouTube, no Facebook e no Instagram e fomos derrubados, né? Eu sei como é que é isso. Eu sou vítima também. Jandir, quando a gente fala da questão da dengue, né? Que a gente tem lá como, você vai ver várias publicações no YouTube, tipo assim, dengue, como não agravar, dengue, protocolo para cura rápida. E eu vejo um monte de gente falando um monte de coisa, até fiz uma crítica sobre isso no meu canal no YouTube recentemente, que as pessoas estão falando mais do mesmo. Não pode tomar um ácido salicílico. Ok, todo mundo sabe isso. Tem que hidratar bastante. Ok, mas na prevenção ninguém reforça o uso do repelente, ninguém vem reforçando o combate ao vetor, mas nesse momento eu vou focar a nossa conversa, nesse bloco, nas medicações reposicionadas para tratar pacientes com dengue, visando a redução do agravo. Então, de novo, até eu quando converso com alguém, digo, se você estiver doente, conversa comigo, eu vou te orientar, porque nas primeiras 24, 48 horas, eu resolvo pelo WhatsApp, resolvo pelo telefone. Depois do 5º dia, de repente, nem terapia intensiva eu consigo resolver. Então, quer minha ajuda? Me demanda no início. Tenho o maior prazer em ajudar. Se me demandar depois, eu vou ter maior solidariedade em te consolar caso agrave, mas eu não vou ter tantas ferramentas de prevenção. Exatamente. Você compactua dessa ideia? Penso exatamente assim. Como a gente estava falando, né, o tratamento imediato e a prevenção que o Dr. Hector Carvalho está desenvolvendo, esse estudo que ainda está em pré-print sobre ivermectina para dengue. Pré-print é quando o trabalho já foi concluído, mas não foi publicado. Está naquela fase de analisar, de criticar, de corrigir uma coisa ou outra, mas os dados são bastante interessantes, né? E que existem outros artigos, a gente consegue encontrar, né, outros artigos que versam sobre esse assunto, que mostram que a ivermectina trata e previne dengue, né? Claro que ninguém vai falar isso nas redes abertas, né? E por isso o Movimento Médicos pela Vida ele tem esse papel de reforçar a autonomia médica para a gente levar essa informação, porque, infelizmente, em determinadas redes isso é censurado, né? A gente tem que ser sincero. E também, deixa eu parabenizar pelo seu trabalho lá em Volta Redonda com a nitazoxanida, que também, você antes da pandemia, você tinha também essa pesquisa com dengue e nitazoxanida. Né? Porque, na verdade, essa questão nasceu, Loureiro, foi no final de 2009, 2010, quando surgiram trabalhos de nitazoxanida para tratar pacientes com hepatite C crônica. Hepatite C é um vírus que não é transmitido pelo mosquito, mas ele é da mesma turminha da dengue, da febre amarela, que é o flavivírus. Aí eu falei, se pega hepatite C, que é flavivírus, será que pega outros flavivírus? Aí me associei com o professor Davis Ferreira, que é um virologista da UFRJ, hoje está nos Estados Unidos, não aguentou ficar na UFRJ, e deve ter os seus motivos, né? Trabalha hoje numa universidade nos Estados Unidos,
E o Davis, né, nós nos juntamos e fizemos essa pesquisa no laboratório e via que inibia 92% da replicação do vírus da dengue e 96% de replicação do vírus da febre amarela. E apresentamos esse trabalho em 2013 nos Estados Unidos, no Congresso Internacional de Antiviral em São Francisco, em 2013. E aí várias publicações surgiram depois disso. Acho que da mesma forma que eu me inspirei com a hepatite C, outras pessoas se inspiraram com esse e fizeram perguntas semelhantes. E aí surgiu trabalho para influenza, que é o vírus que causa gripe, chikungunya, zika vírus, coronavírus, o SARS-CoV-1. Aí foi quando me inspirou para o SARS-CoV-2 e foi quando eu idealizei o protocolo de Volta Redonda. Enfim. E aí depois a gente sabia que funcionava, não entendia bem os mecanismos, hoje já se sabe quais são os mecanismos, e isso é bem interessante, porque eu tenho tido essa experiência em tratar pacientes de uma forma imediata, não confunda imediata com preventiva, né, em pacientes distintos, em pacientes com dengue, com resultados bem interessantes, até melhores do que para aquela enfermidade que assolou o mundo. A recuperação tem sido melhor, mais precoce do que com outras enfermidades. E uma coisa que também eu tenho que lembrar é que no início da carreira eu também trabalhei como emergencista e atendia os surtos de dengue. Então a gente parece que parou no tempo. Não, parou, não tem nada de novo. Era hidratação, claro, ninguém que vai ir contra uma coisa que é primordial. Claro. O paciente está perdendo líquido para dentro do abdômen, para dentro da cavidade. Né? Quando ele desenvolve a dengue grave, o que acontece? A permeabilidade capilar e perda de líquido. Isso. Não é verdade? E aí, para a gente parar esse processo, a gente tem algumas ferramentas terapêuticas, mas o ideal é não chegar lá. Não chega lá, a claro. Gente bater no bicho, né? É isso. Assim, eu gosto muito de dar o exemplo daquela pessoa que diz assim: o determinado pesquisador foi no centro de tratamento intensivo e avaliar se o colete à prova de bala funcionava, era bom ou não. E aí, ao botar o colete à prova de bala em 100 pessoas que tinham sido baleadas, ele viu que não mudou o curso, sim. Depois que a pessoa foi baleada, não muda o curso. Então, o antiviral é uma ferramenta, mal comparando, como se fosse um colete à prova de bala, que você bota quando você vai para uma área de risco, ou você bota quando houve o tiro, ou quando um tirozinho de raspão, você vai e bota para evitar que mais tiros venham alvejar você. Então, assim, essa é interessante porque a pessoa quer um resultado milagroso de uma coisa que ele utilizou errado. E esse extravasamento de líquido, como você falou, para a cavidade abdominal, cavidade torácica, que leva o famoso chamado choque, ele ocorre porque as células que envolvem o vaso, né, que a gente chama de endotélio, está acometida. Então, esse acometimento é pelo vírus, ou pelas consequências que esse vírus causa no nosso organismo. Então, trabalhar na prevenção ou na medicação imediata é fundamental. Que medicamentos hoje você tem lido? Eu tenho estudado muito a nitazoxanida, você tem estudado muito a ivermectina, e estudou inclusive essa pesquisa desse pesquisador argentino. E que você tem visto hoje, Jandir? É uma coisa que também me chamou a atenção, que os colegas estão tendo bons resultados para evitar esse quadro hemorrágico, o montelukast, né, antileucotrieno, que evita, né? Tem as evidências, tem um artigo. Mas esse medicamento é patenteado, né? Esse é patenteado, para você ver que a gente não tem essa rixa. Isso é uma coisa absurda. A gente quer usar todas as ferramentas que a gente pode para a gente ter o benefício de salvar a vida e com menos sequelas, né? Outras medicações que eu estou vendo... Você hoje, por exemplo, você está lá numa tua prática hoje, né? Lembrar que a gente está falando para leigo, não está falando para médico, né? Então você hoje já lança a mão dessa medicação patenteada, ou você vai um pouco mais na linha do Migovski, vai um pouco mais na linha do argentino? Como é que é a tua conduta hoje? Você vai na vitamina D, vitamina C? O que você tem feito para melhorar, ou você vai direto no... Então, quem me procura, que está na fase inicial, né, que muitas das vezes nem confirmou a dengue, a gente já entra com vitamina D, C, própolis, umas gotinhas de própolis, exatamente porque... Que tem ação antiviral, antiviral antioxidante. E antioxidante, né?
E eu lembro também de um vídeo que você fez dos antioxidantes naturais, né? Isso. A alimentação também, que é fundamental, importante, né? Para cebola, né? Isso, cebola roxa, rica em quercetina, é muito bom, né? Então, aí você trabalha em cima disso, então você lança muito mais mão de coisas naturais ou de produtos reposicionados baratos do que produtos mais caros. Essa é a tua prática. Exatamente. Quem me procura, a gente entra com essas medicações para não só, vamos dizer assim, matar o vírus, né? Mas também para prevenir a piora do quadro, porque por que esse quadro acontece de dengue hemorrágica? Na verdade, não é o vírus, né? Na verdade, é uma cepa que interage com a outra e causa uma tempestade de citocinas. Essa inflamatória, né? Um quadro inflamatório. E aí faz a lesão que você descreveu no endotélio, né? E o montelukast, ele iria prevenir isso, né? Recomendo você, né, dar uma avaliada para você fazer um vídeo sobre essa medicação. Legal. Agora, eu tenho uma pergunta em relação à nitazoxanida. Se os pacientes que você tem tratado dengue, né, que às vezes pode te procurar, você falou que não tem consultório particular, mas não faço, mas é provável que muitos procurem, né? Muito. Né? Então, se eles não reclamam de dor abdominal, que é um efeito colateral da nitazoxanida, né? E é interessante isso, porque assim, até eu digo, olha, no caso de nitazoxanida, que pode dar dor abdominal, sobretudo em pessoas que ingerem medicação sem alimento, então eu digo, olha, sempre com alimento. Geralmente a dor abdominal, que é um dos parâmetros de gravidade, que é uma coisa que as pessoas não falam, eu até fiz um vídeo sobre isso, dizendo, olha, agora a prova, que eu brincava quando dava aula na UFRJ, que eu dizia assim, teste relâmpago, e aí o meu teste relâmpago era para tirar o meu aluno da zona de conforto, e eu fazia perguntas de múltipla escolha, mas não tipo assim, estava dando aula, teste relâmpago, eu não dizia assim, ô Jandir, qual é a tua questão, qual é a tua resposta? Não, ninguém era exposto, mas era obrigado a pensar na resposta. Eu mesmo perguntava e eu mesmo respondia. Sempre tive essa questão da aula. E eu dizia assim, teste relâmpago, quais são os sinais de alarme em pacientes com dengue? E os sinais de alarme é dor abdominal muito forte, vômitos, queda de pressão arterial e todos os comemorativos da queda de pressão arterial e o sangramento, principalmente lá no 5º, 6º dia de enfermidade. Então, a dor abdominal, como você pontuou, é um sinal de agravo e que nitazoxanida pode dar. Mas como eu faço bem no início, a dor abdominal não é algo gritante. A dor abdominal começa a gritar lá para o 5º, 6º dia, porque eu não. O paciente não foi bem acompanhado, bem tratado, ele acaba, então, tendo a dor abdominal. Então, eu digo, vai logo no início, porque você fazer nitazoxanida depois não vai ajudar, ainda pode confundir no diagnóstico. Então, faço bem no início, evitando a dor abdominal sempre com alimentos. E essa dor abdominal, ela guarda relação com alguma coisa, eu vou te devolver a pergunta, com alguma coisa que você vê no ultrassom, não é mesmo? Exatamente. E o que você vê? Porque assim, é importante a pessoa ter essa ideia, porque uma das coisas que a pessoa acaba lançando mão quando tem dor abdominal é aumentando a quantidade de paracetamol, que é o analgésico que as pessoas defendem no paciente com dengue, eu abomino no paciente com dengue, por conta da lesão hepática. Lembrar que a causa principal de morte no paciente com dengue é a falência circulatória, é o choque. A segunda é a hepatite, lesão hepática. E o terceiro é o sangramento. Então, o paciente acaba dando dor abdominal, aumentando o paracetamol, não vai melhorar a dor e pode agravar o fígado. Mas o que você vê no ultrassom? Então, pegando essa esteira, aproveitando a oportunidade de você ter falado do Tilenol, né? Que eu tento evitar ao máximo. Por quê? Porque a gente tem a dipirona, a não ser que a pessoa seja alérgica, né? Para evitar a dipirona. Mas a dose tóxica do Tilenol é muito próxima à dose terapêutica. Com certeza. E quando o paciente tem lesão hepática, a dose terapêutica, a dose tóxica é mais baixa ainda. Sim, teria que reduzir. Pelo contrário, né? Se ele está com dor abdominal, o que ele vai fazer? Se ele foi, vamos dizer assim, né? Se ele foi orientado dessa forma, que alguns colegas colocam de forma regular. SOS, né? Exatamente. Ou, fazer o SOS, né? E faz, não, a gente faz evitar assim, regular, né? Evitar. E outra coisa, eu li um trabalho sobre o paracetamol, que foi um trabalho duplo cego, randomizado, prospectivo, placebo controlado. Isso é interessante. Feito
Eu esqueci qual foi o país, mas é interessante que o trabalho foi interrompido porque era duplo cego. O médico prescrevia em pacientes com dengue o paracetamol ou o placebo na tentativa de combater dor e a febre. E aí eles iam monitorando os parâmetros hepáticos, vendo se aquele medicamento via ou não maltratando o fígado do paciente com dengue. E eles interromperam a medicação porque eles viram, eles abriram o código, porque duplo cego o médico não sabe se está prescrevendo o medicamento ou não, e o paciente não sabe se está recebendo o medicamento ou o placebo. Por isso que é duplo cego. Estou falando para você e não para ele, não. E aí o que acontece? Eles viram, depois que abriram os códigos, que aquele grupo que vinha fazendo uso do paracetamol tinha aumento da lesão hepática e não mudava o curso da doença e nem a queixa, tanto relacionada com dor como febre. E aí eles interromperam, porque viram que o paracetamol não ajudava em nada. Sim. E podia prejudicar. Aí a conclusão do trabalho era um N maior, um número maior de pacientes precisa ser avaliado para saber da confiabilidade desses dados. Gente, a gente já sabe que não funciona. Tem o trabalho duplo cego mostrando que não funciona. O N foi pequeno, mas a gente já sabe que é ruim. E as pessoas insistem no paracetamol em pacientes com dengue. E a outra pergunta, que acontece? Geralmente quando está reduzindo a febre do paciente, é que os sinais de alarme podem acontecer na dengue, né? Isso. E aí, às vezes chega para a gente, o paciente que teve quadro febril, quadro viral, né? Suspeita, até confirmação, que não relaciona, o colega não relaciona essa dor abdominal intensa com a dengue, né? A complicação da dengue. E às vezes chega para mim, eu faço o exame sem essa indicação, mas eu analiso bem e reparo que o líquido é mais intenso no espaço hepatorrenal, perivesicular, a vesícula está de parede espessa. Isso. Né? Mesmo sem cálculo, a vesícula está com a parede bem espessa. E podia ser o responsável por essa dor do paciente. Exatamente. Provavelmente é isso. A gente não consegue dizer que o paciente tem colecistite, a gente não consegue dizer que o paciente tem apendicite, mas ele tem uma dor lancinante. E geralmente um paciente ou jovem, ou pode, independente da idade, mas você vê que não tem relação com cirrose, que não tem relação com uma neoplasia, às vezes de ovário, que é comum dar ascite, né? E aí você faz o raciocínio clínico e escreve lá, né, na conclusão, avaliar arbovirose, possibilidade de arbovirose, né, dengue. A arbovirose é dengue, né? Assim. Gente, então, olha só para encerrar o nosso bloco, dor abdominal, sangramento, queda da pressão arterial e vômitos frequentes, isso a princípio é dengue grave, e a pessoa precisa buscar atendimento médico de imediato, mesmo que tenha ido de manhã. Eu fui de manhã no médico, estava com febre, e o médico disse que está tudo bem. À noite, eu não estou com febre, mas se houve piora clínica desses 4 sinais e sintomas, volte imediatamente para o médico. Considerações finais desse bloco, meu caro Jandir. O que você pode, então, falar em relação às medicações reposicionadas em dengue? Mito ou é fato? Com certeza é fato. A indústria farmacêutica vai dizer que não, mas nós estamos aqui para mostrar nossas evidências, para mostrar pesquisas como o do Dr. Hector Carvalho, a sua pesquisa que foi feita até antes. Isso. Né? E que mostrou sucesso, e a gente vai continuar lutando. Vamos ter o nosso congresso, se Deus quiser, vamos te receber lá no Congresso Médicos pela Vida, vai ser em São Paulo. A gente não conseguiu definir a data. A data é difícil, até porque são congressos que cada um banca a sua ida, não tem patrocínio como é normal, você vê nesses congressos tradicionais, das sociedades tradicionais, que tem lá o fomento, o apoio da indústria farmacêutica. Gente, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, e a gente vai para o último bloco já. Fique aqui, fique bem, fique com a gente.